Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Que a paz seja convosco, em nome de Jesus. Nós estamos aqui continuando a série Desbravadores Inconformados, parte 4. E vamos iniciar, amados, no Zacarias capítulo 4, versículo 10. Continuando esse tema, Desbravadores Inconformados, fala de pessoas que estão nesse ritmo pela graça, de permanecer prosseguindo. Pessoas que estão pela graça alcançando cada vez mais, tomando posse dessa vida abundante que é oferecida a todos, porque são determinados, dedicados, perseverantes pela graça. Então eles alcançam aquilo que é oferecido a todos, porque eles têm uma constância, e porque eles têm uma firmeza, e porque eles têm o ânimo do Espírito Santo. Aqui em Zacarias 4,10 diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Nós precisamos ser inconformados, sim. Há muito para ser alcançado, liberado. Isso é uma coisa maravilhosa, a pessoa não ser uma pessoa conformada, passiva. Porque o propósito de Deus é nos levar à maturidade, é tirar-nos da fé passiva para uma fé agressiva. A fé passiva é aquela fé religiosa, aquela fé, se Deus quiser Ele faz, pastor. A fé agressiva é a fé que manifesta o reino de Deus, que coopera, né? Que liga na terra o que já foi ligado no céu. Então nós precisamos ser inconformados, sim, mas isso de forma saudável. Existe uma inconformidade santa e uma inconformidade doentia. Nós precisamos ser inconformados, mas com contentamento. Queremos avançar? Queremos. Mas estamos agradecidos e nos deleitando no Senhor aqui e agora. Senão ficamos tão obcecados com o que queremos ser, que não vivemos o agora. Isso é doentio, é perigoso, sabe? Então, com contentamento e gratidão com aquilo que já conquistamos pela graça. Usufruir, deleitar no agora, sem ficar obcecado com o fruto infalível lá na frente. Senão nós vamos viver lá na frente. Ah, quando tiver isto, aí eu vou ser feliz. Não. Você pode ser feliz agora. Não despreze os pequenos começos. Se a pessoa fica obcecada com resultados, ela logo perderá a alegria. E não conseguirá usufruir o que já fez e o que já deu certo. Ora, o Deus que nos conduziu até aqui, nos conduzirá até o fim. Nós não podemos desistir do fruto lá no futuro. Em Gálatas 6,9 diz que nós teremos uma grande colheita se não desistirmos, se não desfalecermos no meio da colheita. Há uma colheita extraordinária, há um crescimento extraordinário, mas há um aqui e agora para se deleitar no Senhor e agradecer o que Ele já deu. Muitas pessoas não sabem ver o que elas têm, elas sempre estão vendo aquilo que elas querem ter. Elas sempre estão vendo mais, a sanguessuga dadá nunca se farta. Isso pode ser uma cilada. Então, nós temos que ser desbravadores inconformados, mas desbravadores que sabem agradecer e se deleitar no Senhor aqui e agora. Não vivam desprezando os pequenos começos. Não vivam de estatísticas. Não dependam de resultados maiores para sorrir. Quantas pessoas dizem: olha, quando o meu marido for uma bênção, quando o meu neto estiver assim, eu vou sorrir. E até lá, o que você vai fazer? Vai ficar preocupado e esperando isso acontecer? Não. Sorria. Continue semeando bem, continue se deleitando no Senhor e continue agradecendo, porque essa pessoa está viva e se a pessoa está viva, ainda há uma esperança. E muitas vezes nós não estamos vendo o que Deus já fez e não estamos agradecendo no pouco. Ele vai nos colocar no muito, é claro, mas é preciso entender que se nós queremos avançar, é preciso perceber o que Ele já fez. Isso vai nos dar ânimo. Lembre-se quando Jeremias estava no cativeiro e as cidades estavam todas queimadas e a cidade estava um caos. Aí ele escreveu o livro de Lamentações. Ele diz assim, eu quero trazer à memória o que me dá esperança.
O que significa? Quando eu olho para trás e vejo quanta coisa Deus já fez, isso é alimento, isso é força para mim crer que Ele começou em minha boa obra, vai concluir até a volta do Senhor Jesus. Muitas vezes, nós sempre estamos olhando para frente dizendo, quando eu estiver lá na frente, assim, quando tiver acontecido aquilo, ou quando aquilo sair da minha vida, aí eu vou ser feliz. Não. Você pode ser feliz aqui agora, porque você tem Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, porque o Espírito Santo é dentro de você, porque o seu nome está no livro da vida. E aí, nós perdemos o melhor da festa vivendo no futuro. Na máquina do tempo, né? A gente que vive no passado. Eu era feliz e não sabia. Há 15 anos atrás eu perdi isso, eu perdi aquilo. E aí a mente fica focada lá no passado. Você só se perde lá no passado. Fica só se queixando de um passado que já foi. Vivendo no passado. E outros vivem no futuro. Aí quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Quando isso sair da minha vida eu vou ser feliz. Quando aquilo acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Não. Hoje é o dia de deleitar-se no Senhor. Hoje é o dia de ver aquilo que Deus já fez e se agradar do Senhor. Nós queremos avançar, queridos. Então nós precisamos ter bases firmes. E a base da gratidão, da adoração e do deleitar-se no Senhor é uma base muito boa para níveis maiores. Marcos capítulo 16. Vamos avançar um pouco mais no entendimento da cura divina. Amém, irmãos? Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Eu vou ler com você o versículo 18. Avançando com eficácia em ajudar as pessoas a sair do cativeiro. Agora, isto é gradativo, quanto mais nós exercitamos um dom, mais ele aperfeiçoa. O dom é assim, quanto mais você exercita um dom, mais você aperfeiçoa ele. Por exemplo, quem nada sempre está nadando cada vez melhor. O preço da perfeição é a prática constante, né? Então, quando você pratica o dom que Deus te dá, você cresce naquilo. Então, precisamos aprender isso. Marcos 16, 18 diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Queridos, nós precisamos ver que Deus nos dá essa condição de avançar. Aqui diz que nós colocaremos a mão nos enfermos e eles serão curados. Lá em Números capítulo 21, no começo da Bíblia, pode deixar, vovó, por favor. Lá no começo da Bíblia, é o quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Lá no começo, vovó. Capítulo 21. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. É o quarto livro da Bíblia. Eu vou ler capítulo 21, o versículo 8 e 9. Números, capítulo 21, versículo 8 e 9. Diz assim, Números 21, versículo 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-te sobre uma haste, e será que viverá todo que tendo sido picado por ela. Todo que for picado vai olhar para a serpente e imediatamente será curado. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que picando alguma serpente, alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Então, as pessoas não iam até Moisés porque tinham pecado. Elas iam até Moisés porque estavam morrendo. Elas iam por causa do efeito, ou seja, elas pecavam, as serpentes mordiam, elas iam até Moisés para não morrer. Aqui está dizendo, porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Então, eles não vinham porque estavam conscientes dos seus pecados, mas vinham porque estavam morrendo. Então, eles recebiam imediatamente dois benefícios: o perdão dos pecados e a cura divina. Em Tiago 5,15 diz que se alguém pecar, chama os presbíteros e ungirão com óleo e será curado, e se tiver cometido pecado, será perdoado. Veja que Deus dá dois benefícios. Ele cura
e perdoa-o porque ele está doente. No Salmo 103:3 diz assim: é ele que perdoa todas as nossas iniquidades. O que quer dizer todas? A palavra todas. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. E aqui em Tiago 5,15 diz que ungindo-os com óleo serão curados e os seus pecados serão perdoados. E em Isaías 40, versículo 2 diz para eles que Deus já recompensou eles em dobro por causa dos seus pecados. Jesus na cruz não só perdoou, como deu uma vida abundante. No Calvário, Jesus não só tirou os efeitos da queda de Adão, que é o pecado, a doença, a morte, a miséria, como ele deu a vida de Cristo, a vida abundante. Então ele não só tirou a vida antiga, como ele nos deu a nova. Veja que aqui em Isaías 53, amados, a mesma palavra que diz que Jesus levou os pecados, a mesma palavra, diz, levou as nossas enfermidades. Quem é que, numa igreja tradicional, duvida que Deus perdoa pecados? Eles não duvidam, Geraldo. Um tradicional não duvida que, se confessar, Deus perdoa na hora. 1 João 9 diz que é bem simples, Luceli. Diz que é bem simples 1 João 9. Se você confessa, Deus perdoa. Não está lá? Eles creem na facilidade do perdão do pecado, mas eles não creem na facilidade da cura divina. Eles dizem, aí é outro assunto. Isaías 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que quer dizer verdadeiramente? A Bíblia não está brincando. Isaías 53, 4 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja, aqui no versículo 11 diz assim, terminando o versículo 11, Isaías 53, 11, as iniquidades deles levará sobre si. A mesma palavra aqui no hebraico que diz levou as iniquidades, é a mesma palavra para levou as enfermidades. Quem é que tem uma teologia que diz assim que Jesus não levou os nossos pecados e nos salvou? Quem é que duvida que Jesus salva e perdoa o pecado? Mas duvida que Jesus cura a enfermidade. Aí já é outro assunto, pastor. Aí já é mais complicado. Não. Aqui no versículo 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, veja, a paz, é o perdão dos pecados. Romanos 5:1 diz que pelo perdão dos pecados temos a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, veja a palavra e ali, ó. E. São dois assuntos aqui. Ele nos perdoa e pelas suas pisaduras somos sarados. Então nós podemos ver que esses dois benefícios andam juntos. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Não separe aquilo que Deus uniu. Deus diz que ele salvou a nossa alma e curou o nosso corpo. Quem crê nisso? Amém? Muitos falam, não, pastor, Isaías 53 está falando de cura espiritual de salvação. Vamos ver. Mateus 8,17, Jesus citando esse texto. 8,17, Jesus citando esse texto, eu li. Muitos dizem, não, lá Isaías 53 está falando que ele levou as nossas enfermidades espirituais, que é o pecado. E quando fala que ele curou, ele está falando que curou a nossa alma do inferno. Então, é uma coisa espiritual. Irmãos, aqui em Mateus, Jesus une esse texto com cura física. Então, os tradicionais que dizem que é só salvação, não sabem o que estão falando. Veja lá. Mateus 8,17. Para que se cumprisse, vamos ler do 14 em diante. Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre. E tocou na mão, a febre a deixou, e levantou-o e serviu. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Eu já vi um tradicional, não, sabe, Geraldo, que não dá o braço a torcer? Diz, não é enfermidade, é só salvação. E quando a gente lê esse texto, sabe o que ele diz? Então, se cumpriu. Aí, ó, nesse dia Jesus cumpriu a escritura, ele levou as enfermidades. Mas não entende que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente, que ele curou, mas ele ama curar. Ele continua amando curar. Como se eles fizessem apenas um ato profético ali, Geraldo. Curasse meia dúzia de gato pingado, dissesse, pronto, agora cumpriu a profecia. Como pode ser tão cego? 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24.
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Aqui está no verbo passado, fostes sarados, porque ele já cumpriu na cruz do Calvário. Então, tanto Pedro como Mateus citam em Isaías 53 como cura física. Então, por 3 testemunhas dá para ter um veredito. 1 Coríntios, pegue a sua Bíblia, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Pastor, mas a pessoa está em pecado, Celi. E ela não merece a cura porque ela tem legalidade. Jó 22:30 diz assim: pela pureza das tuas mãos, ele será curado. Giraldo, ele porque deu lugar ao inimigo, merece a enfermidade. Vamos dar um exemplo. Mas você tem uma aliança com Deus que merece curar enfermos. Está feito. É uma lei superior. Por exemplo, a lei da gravidade mostra que tudo vai para baixo. Mas a lei do voo, ela é superior à gravidade. Então um avião de toneladas, ele sobe e voa. Por quê? Porque a lei do voo é superior à lei da gravidade. Então a lei da cura é superior à lei do pecado e morte. Amém? Romanos 8:2. Sim, exato. Nós precisamos compreender que quando nós oramos em nome de Jesus, Jesus vai diante do Pai e diz assim: ela não precisa levar aquela enfermidade, sabe por quê? Porque eu já levei na cruz. Ele, como advogado, diz: eu já paguei. Então, 1 Coríntios 11, pegue a sua Bíblia, versículo 23. Abacuque 3, versículo 4 diz assim: raios brilhantes saem da sua mão, ali está o esconderijo da sua força. Onde é que está o poder de Deus? Pastor, está lá no céu. Não, está nas tuas mãos. Quando você ora em nome de Jesus, ali é liberado o poder de Deus. Você não é o poder, você é o canal. Mas ele flui através do quê? Se você não pôr a mão, ele não cura. Se Moisés não levanta o cajado, Deus não abre o mar. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele partiu o quê? O pão. E disse que o pão é o quê? É o corpo. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que estão morrendo antes da hora. Veja bem, muitos pensam aqui que está falando que o corpo não discerne o corpo, não discerne a igreja. Não. Aqui está falando que o corpo é o corpo de Jesus, que foi moído na cruz. Você come o pão e não discerne que ele morreu na cruz para te curar. Porque se dissesse, vocês estão culpados, estão morrendo, ele não falaria do corpo geral, ele falaria do suco, porque o sangue é que perdoa pecados, não o corpo. O corpo, diz aqui, é a cura divina. E ele diz, vocês estão doentes porque não discernem o corpo. Se fosse por causa de pecado, dizendo assim, vocês estão doentes porque não discernem o quê? O sangue. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, ele está falando aqui, sabe por que você está doente? Porque você está fazendo a obra de Deus relaxadamente e porque você não discerne o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se fosse assim, todas as pessoas que confessassem os pecados, elas seriam curadas imediatamente na ceia. Por que não são? Porque elas não discernem o corpo. Porque elas não discernem que Jesus curou as pessoas antes de salvá-las. Na cruz, quando Jesus derramou seu sangue, Geraldo, ele nos salvou. Mas a cura não foi na cruz. Quando ele foi chicoteado, primeiro o sangue que ele derramou ali, primeiro ele levou a maldição com a coroa, né? Depois ele foi bastante batido, ali ele levou as enfermidades. Portanto, Jesus, ele levou as enfermidades de pessoas que até ele não salvou ainda. Por isso que os 10 foram curados e só um foi salvo. Porque a cura divina é para todos, para salvos e não salvos. A salvação não. Portanto,
Deus manda a chuva para maus e na lavoura do mal e do ímpio. Então Deus quer curar a todos. E Jesus curava a todos. Não dizia, você está com pecado, você não merece. Você, faça uma... Só os... Não. Porque a cura divina não tem nada a ver com o merecimento. A cura divina tem a ver com a vontade de Deus de que as pessoas sejam curadas. E de que Jesus pagou para que elas sejam curadas. Agora, se elas forem curadas e forem salvas, melhor ainda. Então aqui diz que muitos estão doentes, fracos, enfermos. Por quê? Porque não discernem o corpo. O que é o corpo? Não é a igreja. A igreja em outros lugares, em outros textos, dá para usar como igreja. Mas aqui está falando o corpo, aqui é pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eles não tomam esse benefício, portanto não são curados. Pergunta a pessoa assim, se você toma o suco, o cálice, você crê que Jesus perdoou seus pecados? Não crê. Você crê que Ele te salvou na cruz? Não crê. Isso é fácil. Agora, come esse pão, você crê que Ele te cura? Bom, vamos ver, demorar, é bem assim. Eles complicam. Em 1 João 9, de se confessar, perdoa. Pronto. Agora, come o pãozinho e não creem que Jesus levou as enfermidades. Por isso elas permanecem. Aí é um santo doente. Jesus diz assim, imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Ungindo com óleo, os seus pecados serão perdoados e as suas enfermidades serão curadas. Queridos, precisamos crer nisso. Isso aí. Precisamos crer no Evangelho completo. No Evangelho que cura o corpo, salva nossa alma e fortalece o nosso espírito. Nos enche do Espírito Santo. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Enfim, amados, cremos sinceramente que essa palavra vai continuar trabalhando em seu coração e sua vida. Sendo assim, deixe-nos o seu recado e o seu pedido de oração acessando o nosso site www.pastorcarlinhos.com. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo